Live 3, hoje o processo de conteúdo para advogados, como produzir conteúdo estratégico sem você precisar virar refém do Instagram. Seja muito bem-vindo até aqui, é um prazer. Hoje eu vou te mostrar, né, que basicamente você vai quebrar 3 crenças como advogado, que é precisar postar todo dia, precisar falar de tudo e ter um conteúdo que não traz aquele cliente que realmente deveria trazer, tá? Então seja muito bem-vindo. Se você é dono de escritório, sente que precisa produzir conteúdo, né, mas não sabe muito bem o que falar, ou então você começa e para, essa aula é para você, essa live é para você, seja muito bem-vindo. Aqui eu ensino como transformar conteúdo em estratégia de captação, sem virar aquele conteúdo, aquele criador de conteúdo, sem depender de trend, dancinha e tudo mais. Muito prazer, eu sou o Vitor, especialista em geração de demanda para advogados, e hoje eu vou te mostrar o processo de conteúdo que realmente gera cliente, tá? Onde você vai entender como estruturar um processo de conteúdo baseado em avatar, baseado em consciência, baseado principalmente em posicionamento, beleza? Então vamos para começar nisso. Eu vou ter meu mapa mental aqui. Preciso alinhar contigo a questão de que é conteúdo, tá? Primeira coisa que conteúdo ele não é só volume, tá? Então quando a gente fala de conteúdo, na cabeça das pessoas ela vem a ideia de volume, então você vai ter que fazer vários, vai ter que fazer um monte. Então a primeira coisa é que não é só volume, não é só volume. Volume ele importa, mas não é só volume, é processo, tá? Por que é processo? Porque o conteúdo por conteúdo ele não muda nada. Precisa ter intencionalidade, você precisa ter uma intenção por trás daquele conteúdo. Não é só postar por postar, tá? Então, a intenção que a gente quer ter com esse conteúdo é qualificação e consciência. A gente quer pegar pessoas qualificadas, então a gente quer que pessoas qualificadas nos rodeiem, né? Então, orbite ali através dos nossos perfis, e a gente quer gerar consciência na cabeça dessas pessoas daquilo que a gente resolve, daquilo que a gente pode trabalhar ou do desejo que a gente consegue solucionar para a pessoa. Tá? Então, a nossa produção de conteúdo, vou até parar de compartilhar aqui, mas basicamente, produção de conteúdo para advogados, quando a gente fala de produção de conteúdo para advogados, não pense só em volume, porque não é só volume, é processo. Tem que ter um processo por trás. Volume por volume não vai mudar nada. Se você não tiver processo, se você não tiver intencionalidade, que é o principal, vai morrer por terra, você vai ser só mais um. Qual que é a intenção que a gente quer com esse conteúdo? É qualificar as pessoas, né, os nossos possíveis clientes, então fazer com que as pessoas mais qualificadas cheguem até nós e nos orbite, né, nos rodeie através do conteúdo, ganhemos a atenção desse pessoal com a produção de conteúdo e a gente gerar consciência. São as duas principais ações e intenções que a gente vai ter com a produção de conteúdo. Beleza? Mas, além disso, né, a gente precisa alinhar. Eu sei que você já entendeu o que é intencionalidade, mas o que não é a questão de produção de conteúdo, tá? Então, produção de conteúdo não é postar por postar, já falei aqui para você, tem que ter um processo, tem que ter intencionalidade. Não é repetir frase motivacional, então não é quantidade de vídeos, qualquer coisa, qualquer assunto ali. Não é você falar juridiquês, então não é você falar para o pessoal só porque você sabe o que você está falando, termos técnicos, isso não mostra, não passa autoridade nenhuma, na verdade, só mostra que você sabe falar bonito. E não é gravar quando sobra tempo, você tem sim ter uma programação disso acontecer. Então, o que é efetivamente a produção de conteúdo estratégica? Tá? Quando a gente fala de produção de conteúdo estratégico, é você falar com o avatar certo, então é você falar com a pessoa certa, com a pessoa que você quer ali, né? É quando você usa copy, tá? Esse copy não é de copiar, e sim de copy do conteúdo, então é quando você usa as palavras certas para a pessoa certa. Então você fala aquilo que a pessoa certa precisa ouvir. O que realmente é uma produção de conteúdo estratégico é você atacar as dores específicas desse seu possível cliente, desse seu avatar. Eu vou falar bastante sobre avatar, depois eu vou introduzir ainda mais ele, detalhar ainda mais dele, mas essa palavra eu vou falar bastante. Né? Quando você ataca as dores específicas do seu avatar e principalmente quando você considera o nível de consciência. Como eu falei, a intenção é
é aumentar o nível de consciência do nosso avatar. Então, o foco é gerar esse nível de consciência, considerar esse nível de consciência. Existe normalmente a gente costuma falar 3 níveis de consciência, né? O topo, o meio e o fundo. Vou trazer um pouquinho sobre eles, mas é quando a pessoa, se a gente limitar ainda mais, né, os níveis de consciência, eu esqueci agora qual que é o autor do livro que traz isso, né? Mas é quando é o inconsciente do problema, inconsciente da solução, consciente do problema, consciente da solução e totalmente consciente. Se eu não me engano, são exatamente essas etapas. Depois eu posso corrigir, posso trazer ali para vocês, tá? Beleza, uma vez que eu entendi o que é produção de conteúdo estratégica, o que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer, Vitor? Qual que é o passo que a gente segue a partir dali? Primeiro, mais uma vez, eu vou sempre trazer o que você não faz, né, quando o assunto é conteúdo. Porque se você aprender o que tem que fazer, mas continuar errando, não vai adiantar nada. Então a gente primeiro aprende o que não fazer, tá? Então o que não fazer? Você não vai criar 30 posts aleatórios. Então você não vai comprar lá o pack de conteúdos do advogado só porque você precisa de volume. Não, isso aí vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Quer dizer que não funciona? Não quer dizer que não funciona. Quando não tem uma estratégia por trás, não vai funcionar. Quando tem uma estratégia por trás, aí funciona, que é uma beleza, tá? O que não fazer também? Falar com todo mundo. Como assim, Vitor? Deixa eu chamar o povo aqui para a nossa live novamente. Deixa eu mandar aqui. Ó. Então, o que não fazer? Já falei dos posts aleatórios. Não falar com todo mundo ao mesmo tempo. Como assim, Vitor? Me explica. Às vezes você é advogado, você ainda não nichou. Você sabe que quanto mais nichado, melhor, mas você ainda não nichou. Ou às vezes você nem sabe que quanto mais nichado, melhor. Eu já que eu abri esse parênteses, eu vou explicar ele aqui. Por que no digital a gente fala quanto mais nichado, melhor? Porque a tendência é que você que tem uma dor específica, você quer sanar aquela dor específica. Você que está com dor nas costas, você quer sanar o quanto antes essa dor nas costas. Normalmente, você não vai no clínico geral para solucionar essas dores nas costas. Você procura a pessoa mais propensa a resolver o seu problema. Quando a pessoa é mais especialista em algo, na nossa cabeça, a tendência é que aquela pessoa resolva melhor o nosso problema. Então, quando eu vou atrás de um especialista, significa que eu estou dando o maior nível de autoridade para aquela pessoa. Então, nesse caso, imagina que eu, Vitor, a minha esposa, eu tô com um problema trabalhista na empresa, tô com um problema trabalhista. Cara, é mais fácil eu falar com um advogado que faz de tudo, eu falar com um advogado que atua somente com processos trabalhistas na área do digital. É muito mais fácil eu falar com uma pessoa, um advogado que é trabalhista na área do digital, porque a minha dor, acredito que ele vai entender melhor e vai sanar mais fácil. Até porque ele tem outros casos quase que igual ou muito próximo do meu, que ele já conseguiu o resultado. Agora, se eu for no generalista, a chance da gente ter qualquer pessoa é muito grande. Ou deixa eu reformular. A chance de eu não conseguir resolver especificamente a dor dela num prazo menor, com a qualidade maior, a chance é muito grande. Não significa que você não vai conseguir, mas significa que a chance é menor. E o nível de autoridade percebida, que é o nível de autoridade que a pessoa tem de ti, ela é menor também em relação a se você for especialista. Qual que é o maior problema do advogado? Ele acha que se ele nichar, ele deixa de pegar outras pessoas e como ele já depende de indicação, já depende do boca a boca, não sabe quando vai vir o próximo cliente, se ele abdica de outros produtos, de outras demandas, basicamente ele está perdendo espaço. Desse ponto de vista lógico, ok, faz sentido esse pensamento, mas no digital não, porque eu quero atrair pessoas cada vez mais com aquele meu nível de expertise naquele determinado assunto. Então sim, você vai deixar de falar com uma parcela para focar naquilo que realmente você trabalha. Então quando a gente fala aqui o que não fazer para o advogado, quando o assunto é conteúdo, não pode falar com todo mundo. Quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então a gente precisa sim ter esse contato, precisa sim ter essa especificidade, tá? Outra coisa que não dá para o advogado tentar fazer, deixa eu compartilhar aqui,
é tentar... tentar viralizar. Por que não dá para tentar viralizar, Vitor? Porque quando você, advogado, tenta viralizar, você vai fugir do seu avatar. Se você é específico e você quer falar com uma pessoa específica, ao tentar viralizar, você vai atingir outras pessoas que não são o seu avatar. Todo advogado, quando pensa em viralização, ele está pensando em quantidades. Então, o pensamento que vem é, cara, se eu atingir muitas pessoas, mais pessoas vão me ver e eu vou fechar mais contratos. Só que no digital é o contrário, porque essas mais pessoas que você vai alcançar são pessoas que você não vai efetivamente passar essa autoridade percebida. Então, esse monte de pessoa que vai, ela não vai fechar contigo. E a viralização, normalmente, ela não é uma viralização boa. Não é comum a gente ver a viralização boa. Existe sim a viralização boa, eu vou comentar sobre isso com você, mas o normal é que a gente não vê a viralização boa. É onde a gente quer... A viralização que é não boa, né? Que é ruim, que é o que a maioria pensa no início, é atingir o máximo de pessoas. Sem filtro nenhum. Então, às vezes vai atingir crianças que eu não quero atingir, às vezes vai atingir um público que eu não quero atingir, mas só a visualização ali engana. Então, não tente viralizar. Você que é advogado, não tente viralizar. Você tem que ser quanto mais específico, melhor. Quanto mais você conseguir falar com o seu avatar, com a pessoa certa, melhor. E por último, é você tentar produzir conteúdo só para ganhar seguidor. Por que só para ganhar seguidor, Vitor? Porque quando você pensa só no seguidor, não é de todo um problema se você estiver pensando no seguidor qualificado. Agora, se você pensa em seguidor por seguidor, na maioria das vezes você vai ir para trend, você vai ir para postzinho, para motivacional, e aí sim vai atrair mais pessoas, só que não é a pessoa certa com quem você efetivamente quer fechar contrato. Lembre-se que quando a gente fala de conteúdo para advogado, a gente está pensando em conteúdo estratégico. Que tipo de conteúdo é estratégico? Aquele que vai me trazer fechamentos de clientes. Você é advogado, você está do outro lado, você que é advogado, você está do outro lado aí me assistindo, você não pode pensar em conteúdo para só aparecer para mais pessoas. Você precisa pensar no conteúdo como uma estratégia de aumentar os seus contratos. Quando a gente fala de digitalizar o escritório, é como a gente consegue ter mais clientes usando o digital. E não como a gente consegue aparecer para mais pessoas através do digital. Não. O seu fim, ele precisa ser fechamento de contratos. Se o seu fim, se o seu final, né, for aparecer para mais pessoas, não vai te adiantar de nada. Você precisa ter estrutura. Por que a gente está falando de produção de conteúdo? Porque todo mundo fala que tem que produzir conteúdo, mas às vezes você que está advogado do outro lado, você não sabe por que você tem que produzir conteúdo. E eu estou deixando muito bem claro. Você produz conteúdo para poder ganhar tempo de tela, sim, das pessoas, mas principalmente para fechar novos contratos. Você tem que usar o digital para ser mais um funil de aquisição de clientes, tá? Então, não, por favor, recapitulando aqui, o que não sair fazendo, o que você que é advogado não pode sair fazendo, né, quando o assunto é conteúdo. Criar posts aleatórios, então marca lá 30, 40, 50 posts, falar com todo mundo ao mesmo tempo, tentar viralizar e produzir conteúdo para ganhar seguidor, só para ganhar seguidor. Produzir conteúdo para ganhar seguidor não é um problema. Quando você produz conteúdo para ganhar qualquer tipo de seguidor, aí é um problema. Tá? Beleza, Vitor, mas olhando para tudo isso, então por que produzir conteúdo é uma oportunidade? Porque, como eu falei, né? Instagram, todo mundo acha que digital, né? Os mais novos, os mais antigos, digamos, o advogado acha que Instagram não traz dinheiro, que traz gente desqualificada e tudo mais. Mas por que traz isso? Porque não tem estratégia, não tem visão por trás. E Instagram, ele não traz mesmo cliente quando ele é feito sem estratégia. Se você tem um Instagram, se você tem conteúdo, se você tem posts que não são estratégicos, desculpa, ele realmente não vai trazer cliente para você. Não vai. E aí, por que eu falo que é uma oportunidade? Porque a gente precisa usar o Instagram, a nossa produção de conteúdo, então não se limite só ao Instagram, a nossa produção de conteúdo, seja em todas as redes, né? Nossa produção de conteúdo, ela tem que ser focada em fechar contratos, trazer clientes para próximo. É gerar qualificação, como eu falei lá em cima, gerar qualificação e melhorar o nível de consciência de quem está com a gente. Beleza? Aí, Vitor, mas pensando nisso, eu sei que eu, como advogado, vou ter alguns obstáculos. Eu separei 3.
Você, advogado, vai sofrer com 3 grandes obstáculos na hora de produzir conteúdo. Primeiro grande obstáculo é, pô, não tenho tempo, Vitor. Como é que eu vou produzir conteúdo se eu não tenho tempo? Você que é advogado que está do outro lado, eu sei que você tem que peticionar, tem que gerir o escritório, tem que atender o cliente, tem que fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. E sim, é etapa. Desculpa, mas desculpa não, né? Eu te entendo. Eu sei que é trabalhoso. Eu sei que agora você está sozinho. É o seu escritório. Você depende muito de eu presa, entendeu? Você depende muito de você mesmo e tá tudo certo. Tempo, a gente costuma falar, né, que todo mundo tem 24 horas, mas por mais que todo mundo tenha as mesmas 24 horas, elas não são as mesmas 24 horas, né? Tem condições divergentes de cada um. Mas o não ter tempo, ele reflete muito a prioridade. Ao que você está gastando o seu tempo, que é limitado. O que eu trago para você é que você não precisa de mais tempo. Você não precisa ter mais tempo. Você precisa ter método. Porque mesmo com um pouco tempo que você tem, 10, 15, 20, 30 minutos, 1 minuto, 2 minutos, você já consegue, com intencionalidade, produzir o conteúdo que você necessita. Então não é tempo por tempo. Não é ter mais tempo. Não é ficar mais tranquilo. E sim ter método. Porque a partir do momento que você tem um método para poder criar os seus conteúdos, pensando em estilo, pensando em posicionamento, pensando em estrutura, basicamente, você, mesmo com 1, 2 minutos do dia, você já consegue fazer isso tranquilamente, tá? Segundo grande obstáculo que eu queria trazer para ti, tá? Você que está nos assistindo, você que está aqui acompanhando essa live sobre conteúdo, o segundo grande obstáculo é, pô, meu público não está no Instagram. Às vezes você, advogado, atua com empresários. Isso já aconteceu. Muitos advogados assim, que atuam, né, no direito empresarial viram para mim e falam, Vitor, mas o empresário ele não está no Instagram. E aí eu tenho que trazer para você que talvez o seu empresário, né, ele não esteja realmente buscando um entretenimento lá no digital. Pode ser que ele não esteja. Mas você tem sempre que lembrar que por trás de uma empresa tem sempre uma pessoa. Então, por trás de um CNPJ tem sempre um CPF. Em algum momento, esse empresário, esse dono de empresa, ele vai tirar a skin empresário para a skin pessoa, CPF. E ele, como pessoa, ele pode ir atrás, sim, de entretenimento. E nessa de ir atrás de entretenimento, é aí que seu conteúdo vai chegar nele. Mas tem um outro detalhe, que lembra que você, como advogado, seguindo o provimento, as normas da ética, né, da OAB, você precisa ser educativo e principalmente informativo, um caráter, né, educativo e informativo. O seu empresário que você diz que não está no digital, que não está no Instagram, não está no TikTok, não está em si, ele pode até não estar buscando entretenimento, mas todo mundo, independente, busca por informação. Todo o conteúdo, toda pessoa ela busca por informação. Seja no Instagram, no TikTok, seja no YouTube, o que for. Então, é por isso mesmo que sim, o seu avatar, o seu cliente, ele está no Instagram, ele está no digital, ele está no TikTok, ele está no YouTube, ele está em todas as redes. Só que em momentos diferentes. Às vezes, sim, ele pode estar indo buscar entretenimento e a gente abraça ele em algum momento, a ganhar a atenção dele, ou ele pode estar indo em busca de informação. E é nesse momento que ele está indo em busca de informação que a gente consegue agarrar ele também. Então, sim, o seu avatar, ele está, sim, no digital. Ele está, sim, usando as redes. Talvez não no momento que você acredita que ele estava, mas ele está. E o terceiro grande obstáculo que eu vejo, que você, sim, vai enfrentar, é que aquele obstáculo de, pô, já tentei e não deu certo. Já tentei produzir conteúdo, já tentei me digitalizar e não deu certo. Vitor, como é que você está me falando que agora vai dar certo? Porque provavelmente você é advogado que já tentou fazer essa produção de conteúdo e não deu certo, foi provavelmente que você produziu conteúdo sem, primeira coisa, sem intencionalidade. Você só produziu conteúdo por produzir. Provavelmente não deu certo porque você produziu conteúdo sem um avatar claro. Sem pensar na pessoa exata com quem você vai conversar do outro lado. Porque a partir do momento que você entende a pessoa exata com quem você vai falar do outro lado,
O jeito de falar, o que falar e como falar muda completamente. Tá? Talvez não funcionou porque você não tinha uma promessa bem definida. Com o que você vai mostrar, o porquê você vai mostrar aquilo para a pessoa. O porquê que você está produzindo aquele conteúdo. Hoje eu, Victor, estou produzindo esse conteúdo para você porque sim, eu quero te ajudar no escritório, mas eu também quero fazer com que você tenha consciência e qualificação. Porque no futuro, o gatilho da reciprocidade ele vai ser ativado em você. E se você o tempo todo está me vendo, vai chegar um momento que, por reciprocidade, você vai me procurar. E aí a gente vai fechar negócio. E o terceiro passo, a terceira questão que talvez você já tenha produzido conteúdo e não deu certo, é porque provavelmente esse conteúdo que você fez, ele não foi estruturado pensando no nível de consciência da pessoa que vai assistir. Ele só foi conteúdo pelo conteúdo. É por isso que sim, você vai enfrentar esses obstáculos. Eu estou aqui literalmente para te mostrar como você transpor esse obstáculo, beleza? Então, trouxe aqui os 3 principais obstáculos que você vai enfrentar. Vamos para a prática. Beleza, Vitor? Qual que é a prática de tudo isso? Tá? Jeito errado de produzir conteúdo, já falei, já trouxe. Você não vai falar de tudo de jeito nenhum. Você não vai deixar de ter uma promessa clara, você tem que pensar na sua promessa. Você não vai deixar de definir um avatar. Você não vai deixar de pensar no nível de consciência da pessoa. Não vai deixar de atacar uma dor real. Né? Não vai postar só quando sobra tempo. Você não vai fazer isso de jeito nenhum. Porque tudo isso vai gerar oscilação. Às vezes você começou e parou, agora vai, depois para, agora vai, agora depois para, fica nesse ciclo ocioso, ciclo vicioso, na verdade, né? Oscilando. Gera frustração, porque você faz, agora dá certo, não deu certo. Você, pô, nossa, sabia que não ia dar certo. E principalmente é um conteúdo que não converte. Você produz conteúdo e não gera contrato. Lembra qual que é a finalidade que a gente tem com a produção de conteúdo? É gerar contrato. Então, um jeito errado é pensar nisso aqui. Tá, Vitor, qual que é o processo certo de conteúdo, então? Ó, 42 itens aqui pra gente discorrer, tá? Passo 1. Vamos lá. Primeiro passo para você, advogado, começar a produzir conteúdo estratégico é você definir o avatar. O que é a definição do avatar, Vitor? Quem que é a pessoa do outro lado? Então, com quem você quer falar. Se você é advogado previdenciarista, né? Esse é um avatar muito mais fácil da gente falar, tá? Dar exemplo. Então, imagina com um salário maternidade. Se você é advogado que atua com salário maternidade e quer cada vez mais atuar com salário maternidade, pensa, com quem que você vai falar? Com gestantes. Qual é a dor que a gestante tem? Qual é o desejo dessa gestante? Qual que é a objeção que essa gestante tem? Sim, você precisa detalhar essas questões. Tá? Uma vez que você definiu o avatar, você tem que pensar, todo o conteúdo, toda a intenção de conteúdo é para atingir essa pessoa. Qualquer tipo de conteúdo, eu vou tentar falar com essa pessoa. Eu vou tentar bater numa dor que ela tenha, eu vou bater num desejo que ela tem, eu vou bater numa objeção que ela tem. Lista aqui, ó, lista 10 dores. 10 dores que ela tem. Lista 10 desejos que ela tem. Lista 10 objeções. Não vou tomar muito tempo aqui, mas vamos lá. Qual que é a dor? Né? Um parto. Ela tem, pensando no salário, né, maternidade, ela tem um financeiro mais desalinhado, insegurança de como cuidar do bebê pós-parto, como se manter durante a gestação. São dores que ela tem. Vamos pensar no momento da gestação, né? Dores específicas. Quanto mais específico, ponto importante aqui, tá? Ouro. Anota isso aqui. Quanto mais específico, melhor. Tá? Qual que é o desejo? Qual é o desejo que ela tem? O que são as 10 objeções que ela tem? O que é objeções, Vitor? São os obstáculos que ela vai enfrentar. O governo não dá nada de graça pra gente. Isso é uma dor, entendeu? É muito complicado
receber esses auxílios. Olha lá. São coisas que ela conta para si mesmo para deixar de fazer algo. É o mesmo problema que você, advogado, tem ali, ó. Quando você me diz que, não vou produzir conteúdo porque eu já tentei tudo e não deu certo. São os obstáculos que você vai enfrentar. São as suas objeções, as objeções que você tem. Beleza, definiu qual que é o avatar? Vamos lá. Definir uma Roma DSA. O que é uma Roma DSA? É destino simples e atrativo. O que é Roma, Vitor? A sua Roma é a sua promessa. É aquilo que você ajuda. Por exemplo, que ajuda a garantir seu benefício. Ajudo gestantes a terem uma gestação tranquila, recebendo salário maternidade. Sim? O que é destino, Vitor? É a transformação que a gente vai gerar no cliente. Beleza? É onde essa pessoa vai chegar, o destino que ela vai chegar, a transformação que ela vai gerar, que a gente vai gerar. Simples, é fácil de entender. Simples não significa curto. Simples significa fácil de entender. E atrativo, aquilo que realmente o nosso avatar quer. Tem que ser algo atrativo, tem que ser algo que a pessoa quer. Porque se não for algo que a pessoa quer, não vai adiantar. Maravilha? Então, já defini para quem que eu quero falar. E definir o que eu vou prometer, o que eu vou trazer, qual que é a Roma que essa pessoa vai chegar. Vamos para o passo 3, que é produzir conteúdo por nível de consciência. Como assim, Vitor? Por nível de consciência? Vamos lá. A gente tem, exatamente 3 níveis. O que a gente chama de topo de funil. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma imagem. São os níveis de consciência. Essa imagem aqui, eu gosto muito dessa aqui, Deixa eu ver. Ver se eu consigo. Achei. Esse aqui, níveis de consciência. Eu gosto muito de falar muito desse aqui, para ficar mais fácil, tá? O que é os níveis de consciência? Tá? Topo, meio e fundo de funil. Aqui vai ter uma explicação breve, mas dá pra gente... Não vou detalhar desse jeito, tá? Eu vou detalhar de uma outra forma, mas dá para ter uma visão. Então, tem dúvidas gerais, né? Então, tá buscando informações. Meio do funil é quando a pessoa sabe que tem um problema e está considerando as soluções. E o fundo é quando a pessoa já escolheu a solução e está pronta para agir. Tá? Topo, meio e fundo. Inconsciente da sua grande oportunidade é o meio. Tá mais ou menos consciente da sua grande oportunidade. E o fundo do funil é quando ela está totalmente consciente da sua oportunidade. Tá? Então, o inconsciente nível 1 aqui é o conteúdo básico. Você vai produzir aquele conteúdo que é o que é tal coisa, quem tem direito a tal coisa, como funciona esse benefício, quando ganha esse benefício. É o básico do básico, é informação por informação. O que é o meio consciente? É o conteúdo de oportunidade. É quando a gente gera a oportunidade na cabeça da pessoa. Que é os 3 erros de quem tenta sozinho. Porque você pode estar deixando o dinheiro na mesa, um exemplo, né? Do salário maternidade. E o totalmente consciente é conteúdo técnico. Quais são os documentos necessários, requisitos atualizados, onde pedir. Vitor, mas eu vou dar todo de mão beijada para essa pessoa? Sim, porque ela vai tentar sozinha e vai fazer o quê? Vai dar cara na porta. Pensa que o nível, pensando da pessoa mais consciente, né, para cima, essa pessoa consciente aqui é a pessoa que sabe que tem a dor, sabe que existe uma solução e já está indo atrás de resolver. De resolver e como resolver. Qual é a diferença dessa para essa daqui? É que essa do meio aqui, ela sabe que tem a dor, ela sabe que existe a solução, mas está procrastinando.
Ela tá procrastinando. Ao invés de ela seguir, ela tá empurrando com a barriga, né? Como a gente costuma falar aqui, ó. Empurrando com a barriga. Ao invés de ela ir atrás, ela tá, não, depois eu vejo isso aí. Entendeu? Por quê? Porque se ela tivesse indo atrás, ela sairia do meio consciente e iria para o nível 3, que é o mais consciente. E o inconsciente aqui, ó, não sabe nada ainda sobre. Por isso que a gente produz conteúdo mais básico. Por que a gente produz conteúdo mais básico? Porque não sabe ainda nada sobre. Beleza? Uma vez que eu sei quais são os níveis de consciência do meu avatar, agora eu vou pensar no conteúdo do meu avatar aqui, tá? Em cada nível deles. Agora que eu sei o meu nível, então, ó, eu quero conversar com alguém que tá totalmente inconsciente sobre o salário de maternidade. Pô, eu vou falar mais geral, porque eu quero alcançar mais mulheres. É um conteúdo raso, é um conteúdo muito simples. Entendeu? É um conteúdo muito simples. Então, por isso que a gente deixa dessa forma, tá? Beleza, entendi? Vamos voltar lá. Passo 1. Definiu o avatar, definiu o avatar. Passo 2, definir minha promessa. Entendi os níveis de consciência, agora vamos para o passo 4, que é basear tudo em 5 dores, 5 desejos ou 5 objeções. Por quê? Porque cada nível de consciência desse aqui são pessoas diferentes. A pessoa que já sabe está indo resolver, ela é totalmente diferente da pessoa que está procrastinando. Que é totalmente diferente da pessoa que ainda não sabe nada sobre. Então, o que você vai fazer? Você precisa entender quais são as 5 dores de cada nível de consciência. Quais são as 5 dores desse nível de consciência? Quais são as 5 dores desse aqui? Quais são as 5 dores desse aqui? Mas não só dores, desejos também. Quais são os 5 desejos desse aqui? Quais são os 5 desejos desse aqui? Quais são os 5 desejos desse aqui? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falei para você definir, né, os 10 dores, a gente está pegando geral. Quando a gente fala do nosso avatar, no nosso avatar tem a pessoa que sabe o que é, por exemplo, na ideia do previdenciário que eu estou dando aqui, ele sabe o que é o desejo, ele sabe qual que é ele sabe, tem gente que sabe o que é o auxílio, tem gente que não sabe, tem gente que já sabe, mas está procrastinando. Aqui eu vou pegar dores gerais. Aqui embaixo não. Aqui embaixo eu vou me basear específico naquele nível de consciência que eu escolher produzir conteúdo. Se eu vou falar com uma pessoa que está mais consciente possível, eu vou pegar uma objeção, uma dor ou um desejo dela específico para produzir aquele conteúdo. A partir do momento que você criou 5 de cada um, cada dor, cada desejo, cada objeção é um conteúdo que você produz. Pô, Vitor, mas vai ser repetitivo? Sim, vai ser repetitivo. Mas só é repetitivo para quem já está te acompanhando há muito tempo. Quem está chegando agora está vendo pela primeira vez. Então não é repetitivo. Ok? Beleza. Me baseei, escolhi qual que eu vou fazer, qual que é o 5. É fazer uma live. Igual essa que eu estou fazendo, igual esse conteúdo que eu estou fazendo. Por quê? Porque quando você faz a live, facilita a sua reciclagem. Reciclagem de conteúdo. Como assim, Vitor? Porque você pode pegar um conteúdo igual esse, grandão, falando sobre o tema. Vai mostrar mais autoridade. Então aqui, ó, mostra mais autoridade. Por que mostra mais autoridade? Ninguém fica 30 minutos falando sobre o que não domina. Ninguém. Se você domina algo, você vai ficar 5 minutos. Ou você não vai, se você não domina algo, você não vai conseguir ficar 30, 40, 50 minutos falando sobre algo. Então isso mostra mais autoridade. Facilita a reciclagem. Esse conteúdo aqui, grande, como uma live, você pode depois cortar. Existe uma ferramenta que eu sempre indico aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo. Que é o Opus Pro, se eu não me engano. O Opus Clip. Ele pega essa live e decupa em vários videozinhos. Facilita muito para você que está do outro lado, produzindo conteúdo, chegar em outras pessoas com pílulas. Mas a live também você pode fazer o quê? Tira dúvidas. Você pode pegar essa pessoa que está ali
fazer uma live só tirando dúvidas sobre o tema que ela tem. Então você pode pegar uma pessoa, você listou ali 5 objeções, você vai criando conteúdo tirando essas dúvidas. E mais uma vez, tirou essas dúvidas, você vai cortar depois. Então você usa essa live para produzir um conteúdo grande e depois ir cortando. É estratégico. Se você corta vários videozinhos, você tem um grande, você tem vários pequenos. Se numa dessa você responder 5 perguntas, você tem um vídeo grande mais 5, 6 conteúdos. Ah, Vitor, mas um é 30, 40 minutos, o outro é 2 minutos. Beleza. Você pode atingir uma pessoa que quer ver um vídeo completo, ou você pode atingir uma pessoa que quer ver 2 minutinhos somente. Eu vou indicar live. Precisa ser só live? Não. Por isso que tem o passo 6 aqui, que é focar em Reels. Quando eu falo Reels, Shorts, são os conteúdos que eu chamo aqui de Nutelinhas, né? As pílulas pequenas. Tá? Por quê? Porque aí a gente foca em um problema-solução, em uma oportunidade, ou um jeito errado ou um jeito certo. O problema-solução é falar o problema, porque é um problema, qual a solução, porque a solução. Oportunidade. Falar sobre o tema quando a pessoa não sabe o que é uma oportunidade. Vai lá. E jeito certo e jeito errado. É quando você fala que estão fazendo errado, por que estão fazendo errado, fala qual deveria fazer, que é o jeito certo, e depois de trazer isso, você explica por que é o jeito certo. E aí você consegue criar vídeos curtos sobre aquele mesmo tema, sobre aquela mesma objeção, sobre aquela mesma informação. Então, basicamente, você matou vários coelhos com uma cajadada só. Vamos revisar, então. Passo 1. Define quem você vai falar. Quem que é essa pessoa? Qual é que ele tem? Qual que é o desejo que eles têm? Qual que é a objeção que eles têm? O ouro é quanto mais específico, melhor. Depois, passo 2, você vai definir a promessa, a Roma, né? Ela tem que ser destino, simples e atrativa. Beleza? Ou seja, tem que ser a transformação real que você vai gerar no cliente. Você tem que ser fácil de compreender e atrativa tem que ser aquilo que realmente a pessoa quer. Depois, você vai pensar nos níveis de consciência, quais são os níveis de consciência dessa pessoa que você quer atingir. Baseia tudo em 5 dores, desejos e objeções de cada uma delas. Lista lá quais são as dores, desejos e objeções de cada uma delas. E vai produzir conteúdo. Seja em live ou seja em Reels. Porque agora você pega o princípio de tudo. Você quer qualificar as pessoas que estão chegando para você. Você tem a intenção de qualificar e você tem a intenção de gerar consciência. É assim que a gente produz o conteúdo sendo intencional. Eu tenho uma estrutura, eu vou perder um tempo com essa estrutura, porque depois na hora de produzir conteúdo fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Facilita para todo mundo que está chegando. Beleza? A partir disso, então, eu tenho uma tarefinha aqui para você que está nos vendo. Então, você que está assistindo ao vivo, você que está vendo depois a gravação, eu tenho uma tarefinha aqui para você. Que é o quê? Qual que é a tarefa do dia, então? Você vai fazer um pequeno passo imediato, agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Tá? Você vai escolher o seu avatar, tá? E vai pegar o nível 1. Tá? Qual que é o nível 1, Vitor? Nível 1, ó, pessoa que está totalmente consciente, ela não sabe nada de nada. Tá? Você vai listar 5 dores, 5 desejos e objeções. Agora. Lista aí agora. Por quê? Porque quando você faz isso agora, você não tem como decepcionar a si mesmo ali na frente. Vai facilitar todo o seu processo criativo. Porque a partir disso, dessas 5 desejos e objeções, só desse nível, por mais que seja para todo mundo, ele é o topo do funil. Como eu trouxe para você aqui, ó. Normalmente, todo mundo quer focar nesse fundo. Por que todo mundo quer focar nesse fundo aqui? Porque é mais fácil. A pessoa ela já conhece, já sabe, está indo atrás. Só que existem
proporcionalmente muito mais dessas pessoas daqui em cima em relação a quem está no fundo. E por que essa pessoa que está no fundo, por que ela vai te acompanhar e não acompanhar o advogado que já faz, que está na mesma área, que está atuando, que está produzindo conteúdo do mesmo produto que você há um tempão? Por que ele vai te ouvir agora, no início? Não vai ter como. Então o que acontece? O ideal é fazer essas pessoas aqui se tornarem fundo do funil, se tornarem mais conscientes. Então por isso que eu indico sempre trabalhar com essas aqui, que são menos conscientes. Assim elas vão descendo no funil. E aí, se ela já quer e ela sabe do problema, ela vai te buscar porque foi através de você que ela desceu nesse nível de consciência. Beleza? Então, tarefinha, você vai escolher quem você quer trabalhar o nível 1 e listar 5 dores, 5 desejos, 5 objeções. Beleza? Produzir conteúdo, você que está do outro lado, você que é advogado que está vendo esse conteúdo, você precisa entender que conteúdo ele não é volume, eu já comentei isso. Não é só sobre frequência, sobre quantas vezes você aparece na frente da pessoa, mas sim sobre direção. Que direção você quer que a pessoa siga depois que ela ver o seu conteúdo, tá? Quando você junta direção, né, e frequência, o negócio desanda ele anda da melhor forma possível. Então, o seu objetivo é juntar esse conteúdo estratégico, que é uma das formas de você captar esse cliente, você juntar o seu Google Meu Negócio, que eu trouxe lá em outros conteúdos, você juntar o seu tráfego pago, e aí somar funis, somar forças, somar potências. E, através disso, você começa a criar um sistema. É isso que eu falo. O advogado ele precisa ter um sistema completo para atrair esses clientes. Não basta só produzir, postar, e postar isso não vai adiantar nada. Então, você que é advogado que está aqui, me viu chegou até esse momento, esqueci de fazer isso antes, mas curte, comenta, compartilha, manda para a pessoa que você sabe que vai se beneficiar, tá? E eu quero te ajudar. Então, eu deixei aqui embaixo também um link para você agendar uma reunião, que eu puder te ajudar nessa parte de conteúdo, eu vou te detalhar essa parte de conteúdo, vou fazer um diagnóstico completo da sua situação e um plano certo para como você vai avançar nesses próximos dias. Eu vou deixar o link aqui totalmente gratuito, vou mandar no grupo, colocar na descrição para você. Foi um prazer ter você até aqui e nos vemos no próximo conteúdo. Tamo junto e valeu!